Graça e paz, povo abençoado, povo eleito e predestinado para herdar a vida eterna. Você, meu irmão e minha irmã, que se encontra no estado de Goiás, Pernambuco, Bahia, Sergipe, enfim, em todo o Brasil. Vai o abraço desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu estou atento, todo recado, eu estou olhando, estou vendo, estou acompanhando. Se você tem dúvida de qualquer pergunta, qualquer coisa que você tem dúvida dentro desta Bíblia, você pode me perguntar, que eu respondo na mensagem. Porque você pode estar tanto tempo dentro desta religião, dessa velha religião, e não tem aprendido. Porque o que eles ensinam é que você tem que dar o dízimo e tem que ofertar. Você tem que participar da campanha, participar dos cultos, todos os cultos, participar da escola bíblica dominical, que isso não ensina nada. Você tem que participar da tal de ceia, que ceia é jantar, tem que participar das reuniões e tem que ter todo tipo de participação. Ali passa a ser o quê? Apenas é um encontro. E nada mais do que isso, porque Deus não está neste lugar. Mas você ouve falar que ali é a casa de Deus, e Deus não tem casa. Que casa vós edificarão? Edificou para mim, diz o Senhor. Então, minha irmã, você que está aí do outro lado, você que está há tanto tempo procurando ouvir uma palavra de conforto, de esperança, na graça você encontra, porque nós não desviamos desta verdade, nós pregamos dentro dessa verdade. E tem uma irmã que perguntou sobre casamento, e é disso que eu quero falar nesse momento. E o tema da mensagem é este: casamento é um mandamento ou é uma ordenança? Sim, Deus determinou o casamento. O que é o casamento, irmão Nilson? É cartório? É entrar na igreja, a noiva, o noivo, e ali ter um encontro com o padre, com aquele homem chamado pastor, receber ali uma tal de benção que na verdade não é benção, porque a benção já está em nós por intermédio de Cristo, mas é o que eles ensinam. Esse é o casamento? O casamento, minha irmã, é a união de duas pessoas. Duas pessoas se unem, como o animal, há o acasalamento dos animais, acasalamento dos pássaros, acasalamento dos peixes, acasalamento até dos insetos. E duas pessoas, homem e mulher, quando se unem, é um casamento. Porque, na verdade, Abraão com Sara, que cartório eles casaram? Nós olhamos para Jacó, que teve duas esposas, Raquel e Leia. Qual foi o cartório que eles foram casar? Vemos o primeiro casal, Adão e Eva, eles foram em algum cartório? José e Maria casaram em que cartório? Nós vemos que Rebeca e Isaac, qual foi o cartório que eles foram? Mas naquele tempo não havia cartório, mas o Deus é o mesmo. Nada mudou. Deus é o mesmo. Casamento é união de duas pessoas. Duas pessoas unindo passa a ser um casamento. Não importa, porque as chamadas religiões, principalmente essas chamadas evangélicas, eles têm colocado o carro adiante dos bois. Porque Jesus disse no capítulo 15 de Mateus:
esse povo, capítulo 15, versículo 8, ele diz: esse povo me louva com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. No versículo 9, ele diz: em vão me adora, ensinando doutrina, que são preceito dos próprios homens. Então esse negócio, você não pode usar um batom, você não pode cortar um cabelo, você não pode pintar um cabelo, você não pode usar um esmalte, não pode usar uma pulseira, não pode usar um anel, não pode usar uma corrente, você não pode usar uma saia, uma saia justa, não pode usar uma calça comprida, não pode usar um short, não pode. De onde procedeu isso? Está aqui dentro. A carne nunca se santifica. Não há santificação nesta carne, isso não santifica, isso é imundo. O que santifica a cada dia na nossa vida é a palavra. É a palavra que nos santifica, porque nós somos santos, sede santo, como santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de proceder. Porque o Espírito está dentro de nós. Esse Espírito não se contamina. Mas o que está para o lado de fora é isso, nunca se santifica. Então não fique colocando julgo pesado sobre o povo, porque isso é o que mais Deus detestou e detesta. Esses homens que estão na frente, que são colocados, esse xerife, esses cacique, que colocam julgo pesado em cima do povo. Eles, em cima do púlpito, eles são santos. Mas em casa, eles são verdadeiros demônios. Espanca a esposa. Por que você fala isso? Eu conheço. Lá dentro, em cima do chamado púlpito, lá eles falavam, fazia aquela enroleira. Falava e pregava e abre a Bíblia e chamava o povo na frente e tal. Chegava em casa, batia na mulher, batia nos filhos. Eu conheço pessoas que chegou em casa, quebrou a televisão, fazia cada arruaça e depois falava para a mulher: olha, não diga nada para ninguém, porque isso é o diabo. Isso é o diabo que entrou e tal. Mas espera um pouquinho, você não é um homem de Deus? Você não está na frente do ministério, não foi Deus que te colocou? Como você está sendo instrumento na mão desse tal de diabo? Porque na verdade o diabo é você mesmo. Você é o verdadeiro diabo. Dentro da chamada igreja, você é um santo. Fora da igreja você é um demônio. É isso que eu vejo. Então, meu irmão e minha irmã, falando sobre o casamento, o apóstolo Paulo, agora vamos entrar no assunto mais profundo sobre o casamento. O apóstolo Paulo, ele disse no capítulo 7 de 1 Coríntios, essa carta ele mandou para os coríntios, ele não mandou para os colossenses, nem para os teolossenses, nem mandou para os éfesos, nem mandou também para os filipos, não mandou para nenhuma outra igreja. Foi somente, nem para os romanos, foi só para os gálatas, foi somente para os coríntios. A igreja de Corinto estava em problema. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, no versículo 1, ele disse assim, que bom seria que todo homem fosse como eu, nem em mulher tocasse. E aí, como é que fica? Mas ele diz, isso não é um mandamento, é o meu parecer, é o meu ponto de vista, disse o apóstolo Paulo. Porque se no capítulo 4 de Coríntios, e versículo 16, disse, sede meus imitadores, porque eu fui de Cristo. Paulo não casou. E ele está dizendo que tem que ser imitador, pedindo que seja meus imitador. Agora nós vemos que Paulo não casou, mas ele, pelo Espírito Santo, ele deu uma doutrina, um ensinamento sobre o casamento, a união de duas pessoas. No capítulo 39, do mesmo capítulo 7, o versículo 39,
Ali Paulo está falando do casamento, que a mulher, quando está casada, ela está ligada ao marido, ela está debaixo de uma lei, isso é, de um matrimônio. Mas morrendo o marido, no versículo 40, ele diz assim: a mulher fica livre para casar com quem ela quiser, mas bom seria se ela não casasse, que ela vivesse só. Ele diz: esse é o meu conselho, esse é o meu parecer, esse é o meu ponto de vista, mas não é mandamento do Senhor. Então agora o que eu quero dizer com isso? Que as igrejas, as chamadas igrejas, não ensinam, mas o casamento verdadeiro é aquele que é feito no cartório. Aquele é o casamento. Por quê, irmão Nilson? Porque aquele te dá direito de você conseguir tudo. Se caso o marido vier a falecer ou vier a haver separação, você tem direito, talvez na metade dos bens que tem o seu marido. É por isso que existe esse papel chamado ali cartório, onde você vai e assina, e papá, tem padrinho, tal. Agora, a igreja não vale nada, não significa nada. Você ir, vestir de noiva e entrar, isso é apenas algo que veio lá da igreja católica, lá de trás, e as igrejas evangélicas pegaram esse ritual. Mas a igreja, a congregação cristã do Brasil, a jovem, nos dias do casamento, ela se veste de noiva, porque talvez é um prazer que ela tem. Ela vai à festa, ali no salão, ela se apresenta vestida de noiva, com noiva ali, mas não existe esse ritual, esse costume que tem as demais, enfeitar com fitas, com flor, e entra ali o órgão tocando, aquele monte de padrinho. Isso é coisa que procede da onde? Da Igreja Católica. Quando eu falo que a igreja, chamada Igreja Evangélica, é filha da Igreja Católica, que é tudo a mesma coisa, eles querem ignorar. Mas a Igreja Evangélica ficou pior do que eles criticam tanto, mas se tornaram pior, porque a Igreja Católica não mudou. O que ela era, ela continua sendo. E essa igreja chamada evangélica, cada dia mais, elas querem ser mais santas. Mas santo em quê? Em que elas são santas? Em colocar julgo sobre o povo? Então eles dizem que a mulher, a moça, tem que passar pela igreja para receber a bênção do pastor. Quem é este homem que diz que tem bênção? Ele não tem bênção nem para ele. Como ele tem bênção se lá no capítulo 1 de Efésios, ali Paulo disse: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção, tanto espiritual como material. Então nós já somos abençoados. Nós não precisamos receber posição da mão de ninguém. Essa mão impura, essa mão imunda desses homens que estão em cima desses palanques, não deixe esse homem colocar a mão sobre a sua cabeça. Não deixe esse homem, porque muitas vezes você acha, como eu também achava, porque eu também passei por esse ritual, vestido de noiva, minha noiva, foi, esperou, e acabava. Isso não traz nada. Hoje eu estou te dizendo, minha irmã e meu irmão, o casamento é a união de duas pessoas. Se você não tem compromisso nenhum, aquela jovem não tem compromisso, ou ela seja ela desligada do marido, não tem compromisso nenhum, unindo as duas pessoas. Elas estão vivendo junto, muito bem, mas quando elas entram nessa tal de igreja evangélica, o pastor pergunta: vocês são casados? Não, nós somos, assim, vivemos assim uma vida amigável e tal. Não, você é pecado. Olha, você tem que casar. Mas, pastor, nós já faz 10, 15, 20, 30 anos. Não, você tem que casar. Tem que casar porque vocês estão vivendo em adultério. Isso é adultério, tal. Quem diz para esse idiota que isso é adultério? Aonde está escrito isso? O que é adultério? Desde que quando você tem uma só como sua esposa ou como seu esposo, aonde entra o tal de adultério aí?
Se você é casado, tem compromisso com aquela pessoa, você tem causa com outra pessoa, passa a ser o adultério. Mas desde que seja uma só pessoa, você está livre. Porque foi assim que fez Isaac. Isaac foi trazido Rebeca. Rebeca veio de camelo até a tenda. Quando chegou na tenda de Isaac, Isaac recebeu, levou para a tenda e ali eles passaram uma noite maravilhosa e ali estava feito o casamento. União de duas pessoas. Agora, quem é você, seu xerife, para dizer que essa pessoa está em pecado? Se no pecado não existe. De onde você tirou essa palavra pecado? Dentro desse livro não existe. Existe dentro de você. Então você que anda apertando as pessoas que ela tem que casar. Se você não casar, você não pode batizar. Não existe batismo. Se você não casar, você não pode participar da ceia. Não existe ceia. Ceia é janta. Isso, esse pão com suco, isso daí é uma blasfêmia que vocês fazem dentro dessa chamada igreja. Mas voltando para o que eu quero dizer, que a mulher casada, ela é unida, ela está unida. Não dê ouvido para esse camarada que diz que vocês têm que casar. Se ele apertar vocês não dá, porque ele quer o dízimo de vocês. Ele nunca diz que vocês não podem dar o dízimo. Diz que vocês podem. Mas as participações, mas você não pode ser obreiro aqui, você não pode ser um diácono, um presbítero, você tem que casar. E a pessoa vai, casa, por causa das palavras deste homem que se diz pastor, seu dirigente, mas não dê ouvido, porque a vida é sua. Você, minha irmã, tudo que você, a satisfação você tem que dar ao seu marido. Marido, a satisfação você tem que dar à sua companheira. Você não manda nela, porque ela não é nenhum objeto. Ela não é sua. Ela é companheira, entenda bem. Companheiro e companheiro. Ninguém manda em ninguém. Você não manda nem mesmo nos seus filhos. Porque os filhos, na verdade, são filhos, mas nós não mandamos neles. Porque eles têm a vida deles, eles são donos da vida deles, muito menos a mulher. Aquela que nós vivemos com ela, nós não mandamos nela. Nós não temos direito nenhum de querer proibir. Ela faz o que ela quiser. E tudo que você for fazer, se você for uma pessoa que estiver dentro da obediência desta palavra, até uma caixa de fósforo, uma agulha que você for comprar, dê satisfação a ela. Não diz, a mulher é submissa ao homem. Isso é coisa de 4, 5 mil anos atrás. Agora esses idiota quer pegar uma coisa que se passou 4, 5 mil anos e trazer para o ano que nós estamos vivendo, 2021. Como pode uma coisa dessa? Então o que eu quero dizer, você, meu irmão, que muitas vezes acha que a mulher é um objeto. Você usa a mulher como se usa um vaso sanitário. Você força a mulher naquilo que ela não quer. Então você não deve fazer isso. E quantos homens que descem do público são presbíteros, diáconos, evangelistas, são homens chamados, homens de Deus, ungidos de Deus, e trata a sua mulher desta forma, forçando a sua mulher a fazer aquilo que ela não quer, aquilo que ela não deseja. Foi por isso que quando no capítulo 19, ali de Mateus, perguntaram a Jesus se é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo, ele disse não. Não é lícito. Não pode. Mas por que Moisés deu, então, direito de carta de divórcio? Ele diz, por causa da dureza do vosso coração. Porque no princípio não foi assim. O que Deus uniu não separa o homem. Então, veja bem, o que Deus uniu. Agora eu pergunto, quem é o homem para unir um casamento? O homem não consegue unir, mas se Deus uniu, está unido. Agora o casal está vivendo ali há 20, 30 anos junto. Você chega e fala que eles têm. E a mulher muitas vezes fala, eu não quero casar. O homem diz, eu não quero casar. Então começa aquele desentendimento. Eu conheço casal que vive tão bem fora dessas arapucas.
Mas quando eles entram dentro dessas arapucas, dessas gaiolas, eles passam a ter desentendimento, passam a ter briga e desentende. Então, Jesus passou a dizer: qualquer um que repudiar sua mulher, a não ser por adultério, e casar com outra comete adultério, por prostituição, adultério e assim por diante. Então, o que eu quero dizer com isso? É como a lei. A lei, não só a lei do Brasil, mas a lei de quase o mundo inteiro, sempre deixa uma porta. O Brasil tem a lei, mas tem mais de 10 portas abertas. Por isso que os advogados sabem como entrar e como sair. Então, o que acontece? Esses chamados pastores, eles divorciam da sua mulher e pegam uma outra mais nova. Ah, mas está na Bíblia, se é mulher e tal. Muitas vezes ele levanta calúnia contra a mulher, que eu já vi isso, e desquita, isso é, divorcia da mulher para casar com outra. Então o que nós estamos vendo, o que está acontecendo, que tem muitos casais que hoje não dão certo, porque o marido é um espancador. E ele, sendo um espancador, ele trata a mulher como se a mulher fosse um animal. E ele não passa de um cavalo. Então ele vai falar com o pastor dele, que é outro cavalo. Então não dá certo. A mulher vai falar com o pastor, que é um cavalo também. Trata a família dessa forma, que eu conheço. E chega lá, ela vai falar: não, você não pode separar dele. Mas o marido dela é um cavalo. Trata ela como se fosse um animal. Você não pode separar. Porque tal. Minha irmã, isso não é marido. Você tem todo o direito de separar dessa imundícia que te trata você dessa forma. Porque na Bíblia, no capítulo 5 de Efésios, e versículo 25, assim que o marido deve amar sua esposa, como Cristo amou a sua igreja, e por ela se entregou, ele deu a vida pela sua igreja. Assim o bom marido é aquele que ama. E aquele que ama, ele não briga, ele não xinga, ele não humilha, ele trata. Porque mulher, marido e mulher são companheirismo, companheiro um do outro. Não se deve fazer nada sem participação do outro. As duas pessoas uniram. Agora, essa chamada igreja, essas gaiolas, aí tem separado muitos casais. Porque o casal se vê, minha sogra viveu mais ou menos quase 40 anos. Ela viveu junto com meu sogro. Teve a família toda. Mas quando ela veio para essa tal de igreja, eles fizeram ela casar. Ela foi obrigada a ir no cartório e casar. Eu pergunto, o que mudou na vida dela? Não mudou nada. Tudo que ela pediu durante 32 anos, ela ficou lá dentro. Participando de todos os cultos, oração, tudo que era ali ordenado a fazer, ela fez. Pois meu sogro faleceu, ela faleceu e nunca recebeu nada. Porque tudo isso é uma enganação, é uma mentira. Então, minha irmã, se você está vivendo uma vida atribulada com esse homem que vive ao seu lado, separa dele. Põe a roupa dele dentro de uma mala. Se não tiver mala, põe dentro de um saco. Joga na rua e manda esse homem embora. Porque esse homem não é seu marido. Marido é companheiro, é aquele que vive. Vai viver a sua vida e deixa de ser escravo. Não dê ouvido a esses homens que estão em cima do público dizendo que você não pode. Não. O que você não pode é tentar, ou isso é, ficar forçando a sua própria natureza, vivendo debaixo de um jugo, sendo muitas vezes espancada, sendo maltratada, sendo humilhada, e você não acha apoio, você vai falar com o seu pai também está dentro dessa religião. Você vai falar com o seu irmão está dentro da religião. Vai falar com os tios dentro da religião, vai falar com esse tal de pastor, é o pior. Então você não tem escolha. Então, minha irmã, o que eu digo para você é o seguinte: saia e seja feliz. Ainda que for para você viver sozinha, mas você tem o seu direito, a sua escolha, porque não é assim que Deus fez. Deus quer que nós sejamos felizes, porque a Bíblia
nos diz na segunda carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que o Senhor é o Espírito, e onde é o Espírito, há liberdade. Liberdade. Você tem liberdade para viver a sua vida livremente, sem julgo de marido ou sem julgo de religião nenhuma. Minha irmã, fique com esta palavra, que Deus conceda graça, entenda muito bem. A palavra que eu disse, aquele que não é marido, porque aquele que te trata dessa forma não é marido, é um monstro que você está vivendo com ele. Separa e sai fora, e Deus conceda graça sobre a sua vida. Graça e paz para todos vocês. Até breve.